E aí, gente, boa noite. Estamos aqui, eu e Arthur, né? Só para lembrar, meu nome é João Pedro, eu sou professor de Sociologia e também o coordenador da equipe. E Arthur daqui a pouco vai relembrar quem ele é. Essa aula ela vai acontecer desse jeito, gravada, e a gente vai estar exibindo para vocês a gravação, porque amanhã eu vou ter um compromisso com o curso. Na verdade, eu vou estar pegando a colação de grau, que é a última etapa do curso de graduação, coisa que Arthur já passou. Mas, enfim, Arthur vai relembrar aí quem ele é para a gente começar a aula de fato. Oi, gente, meu nome é Arthur, como o João já falou. Sou professor aqui, não sei se vocês lembram de mim, faz um tempinho que eu não dou aula. E hoje a gente vai falar sobre consumo e meio ambiente e a relação entre as duas coisas e a relação dessas coisas com outras coisas mais. Então, só para dar aquele resumo antes de começar a aula, para a gente entender qual o caminho a gente vai tentar percorrer, a gente vai partir da noção do consumo, passar pelas mudanças históricas, sociais e culturais que caracterizam a passagem para essa chamada sociedade do consumo, que pode ser chamada de pós-modernidade, de modernidade líquida, dependendo do autor que a gente vai usar, apresentar algumas interpretações sociológicas desse processo, mais especificamente com Bauman, Bourdieu e Canclini e Beck e Giddens, que também serve para a gente entender esse processo, mas também serve para a gente ter arcabouço para a própria redação do Enem, para argumentar na redação. Então é esse caminho que a gente pretende fazer nessa aula. Então, vamos lá, a aula sobre meio ambiente e consumo. E aí só uma óbvia é de que essa aula, como ela vai envolver uma pegada até um pouco transdisciplinar, ou vai meio que atravessar vários assuntos da sociologia, ela acaba tendo um embasamento um pouco maior, ela acaba tendo referências maiores. Então, vez ou outra, a gente vai estar fazendo links ou com autores ou com assuntos que vocês já viram durante o ano. É uma aula que é interessante vocês assistirem prestando atenção. Mas, enfim, pode pegar o gancho. Obrigado. É bom começar tentando entender qual é a função do consumo na sociedade. Acho que todos os autores que a gente vai trazer aqui hoje na aula entram no consenso no sentido de que o consumo ele sempre foi e sempre será central para a reprodução da sociedade. Porque lembra, a sociedade se reproduz a partir dos indivíduos. E para os indivíduos, para a gente se manter vivo, a gente precisa consumir certos bens. Necessidades, como colocar aqui, necessidades biológicas básicas. Então, o próprio consumo de água, o próprio consumo de alimento, o próprio consumo de várias outras coisas, de proteína animal, por exemplo, obviamente, tudo isso é discutido, pode ser repensado e pensado os impactos ambientais, que é o que a gente pretende fazer mais para o final da aula, mas entenda que desde que a gente consome algum tipo de bem natural. Então, tem esse consumo. Então, o consumo é necessário para a própria reprodução social e individual do ser humano. Então, o problema que a gente vai encontrar aqui é quando esse consumo vai se tornar central para as relações sociais, que é o que a gente vai tentar problematizar durante a aula. Mas é sempre por focar. O consumo ele é necessário e central para a reprodução da sociedade. Então, a gente nunca pode, talvez, imaginar uma sociedade sem consumo, mas o que a gente tem que fazer é imaginar uma sociedade com consumo responsável, que entenda esse papel do ser humano no mundo como um todo e essa relação com a própria natureza. Falar alguma coisa, João? Só acrescentar que, inclusive, essa parte sobre o consumo biológico, o consumo de recursos naturais, ela é abordada por Marx de uma maneira um pouco breve, mas ela é abordada para diferenciar os seres humanos dos animais. A gente tem um consumo que não é funcional, é um consumo que vai carregar algumas demandas culturais, algumas demandas pessoais, algumas demandas históricas e também algumas demandas biológicas, claro. Enquanto que os animais eles têm um consumo mais funcional, é um consumo voltado para a sobrevivência. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais tarde. Mas só para vocês terem uma ideia de que o consumo ele faz parte não apenas da natureza humana, mas da natureza no geral. Qualquer espécie vai se reproduzir a partir do consumo de recursos. Então, a gente entra na questão. O que diferencia, então, esse consumo dessa dita sociedade de consumo? Já que o consumo, como o João falou, é característica também de outras espécies animais e característica de todas as sociedades humanas. Então, a gente vai usar nessa primeira parte esse livro aqui, e a gente sempre tenta trazer imagens de livros dos autores para a gente entender do que a gente está falando e de quem estamos falando especificamente. Então, esse livro da Lívia Barbosa vai trazer isso.
O que diferencia são dois aspectos básicos. Primeiro, como o João falou, o consumo do ser humano, ele ultrapassa necessidades puramente biológicas. Então, o consumo, nessa sociedade de consumo, ele vai ter um consumo atrelado ao status, para além da necessidade. Vai ser o simbólico daquele bem que vai importar também para além das necessidades. Obviamente, as necessidades biológicas, elas continuam existindo, mas é esse outro aspecto que surge agora. Não mais o consumo para suprir necessidade, mas um consumo atrelado ao simbólico daquele bem, o que aquele bem significa socialmente. E uma outra característica dessa sociedade de consumo é o aumento da produção, obviamente, o maior público consumidor e a maior descartabilidade. Então, os produtos que vai caracterizar o consumo e a produção nessa sociedade de consumo é o fato dos bens serem mais descartáveis. Que a gente escuta muito falar também de obsolescência programada, esse tipo de coisa. É nesse sentido. Então, como o João falou, Marx já vai falar da questão das mercadorias, porque na sociedade capitalista, para Marx, tudo que é consumido é uma mercadoria. E como Marx deixa claro, essas mercadorias elas suprem determinadas necessidades, sejam elas do estômago ou do espírito, que é aquilo que o João estava falando, que não é uma necessidade puramente biológica, mas uma necessidade também simbólica. E que se tudo é mercadoria, tudo é produzido. Então, se tudo para ser produzido, precisa de matéria-prima. Então, tem essa relação com a natureza, que é o que caracteriza para Marx o trabalho humano. O trabalho humano, ele é caracterizado em oposição ao trabalho animal, porque ele é um trabalho que altera a natureza. É uma relação do ser humano alterando a natureza. Eu acho interessante quando Arthur fala dessa característica de o consumo, ele não apenas fazer parte da natureza, como ele também vem agregado a um valor, a um status. E o que Marx vai acrescentar para a teoria do consumo e para a teoria da análise social é de que o próprio consumo biológico, que é esse consumo do estômago que Arthur comentou, ele vai ter um valor agregado, ele vai ter um valor simbólico, um valor cultural agregado a ele. Então a gente passa a ter as nossas necessidades biológicas um pouco submetidas aos valores culturais. Então não basta eu ter fome, eu tenho que ter dinheiro para comprar a comida que vai me alimentar. Então Marx deixa um pouco mais complexo essa relação que a gente vai ter com o consumo, independente se esse consumo vai ser puramente cultural ou se esse consumo vai ter uma relação biológica. É importante a gente saber que todo tipo de consumo na sociedade de consumo, que é o que Arthur está comentando, vai ter algum valor cultural ou de status agregado. É isso que vai caracterizar essa sociedade que Arthur explicou. Eu, obviamente, comecei a falar com o microfone desligado, que é para não perder o costume, né? São os últimos momentos da pandemia. Quais são as mudanças, então? Porque, obviamente, essa forma de caracterizar a sociedade, ela não é desde os primórdios, ela é uma mudança que é construída histórica e socialmente. Então, a gente tem, a partir do século XVI, e esse também não é necessariamente o consenso, mas o que a cultura traz, que a partir do século XVI, algumas alterações, algumas mudanças sócio-históricas vão acontecendo, que vão corroborar, no fim das contas, para a consolidação dessa sociedade de consumo, a expansão europeia para o Oriente. Então, tem as grandes navegações, a descoberta de um novo mercado de novos produtos. Uma mudança na forma de produção, que aí já é mais para o século XVIII, XIX, ali, com a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, essas formas novas de produção que aumentam a capacidade produtiva e, obviamente, uma mudança na capacidade de estocar e de gerir excedentes, né? Então, com isso a gente tem um novo consumo, um novo mercado consumidor, uma nova descoberta de necessidades, porque pensa, se a gente se tem essa relação, né? Principalmente, assim, obviamente é uma visão muito eurocêntrica da coisa, mas a gente pensar que tem essa ida da Europa para o Oriente, essa descoberta de novos mercados, então a gente descobre, como o João falou, a necessidade ela também é cultural. A gente tem uma professora que eu acho sempre vou lembrar dessa frase, que ela falava assim, que ter fome é natural, se alimentar é cultural. Então, a própria forma de lidar com necessidades que são naturais, elas também são culturais. Então, se tem essa descoberta, entre aspas, de nova forma de viver, ou seja, de novas culturas, a gente descobre novas formas de lidar com necessidades. Então, aquele próprio
horizonte básico de necessidades possíveis, ele se expande. Então, e com isso tem a mundialização do consumo, que é o que a gente vai trabalhar mais na frente, mas é essa relação agora que o que eu consumo e as necessidades que eu entendo como minhas, elas não são necessariamente aquelas restritas na fronteira do país que eu tô vivendo. Então, são essas mudanças econômicas e culturais que começam, então, a fomentar o alicerce para que essa nova caracterização da sociedade se consolide. E eu achei. É só uma coisa para. Eu não vou nem acrescentar sobre o slide, foi só um ponto que tu tocou, que eu acho bom reforçar, de que é uma visão eurocêntrica de que isso passou do Ocidente para o Oriente. Por quê? Porque passa a sensação, por esses autores, talvez inclusive pelo próprio Marx, eu nunca li prestando atenção nisso, mas passa a sensação de que é um movimento de saída da Europa, de sempre saindo da Europa. Como se a Europa nunca tivesse recebido nenhuma referência cultural, alimentícia ou de consumo vinda do Oriente, quando na verdade são trocas. Então, na mesma medida que sai da Europa como uma referência, também entra na Europa outras referências de outras culturas. Então, a primeira. Isso são mudanças econômicas e sociais que a gente estava falando, e elas vão fomentar algumas mudanças na forma de consumir. Então, a primeira é a passagem do consumo familiar para o consumo individual. Pensa bem, em sociedades tradicionais, o consumo está relacionado à necessidade da coletividade. Em sociedades tradicionais, não precisa necessariamente pensar em sociedades tradicionais, em sociedades indígenas, mas famílias e comunidades, até hoje, assim, em zonas rurais, por exemplo, que trabalham com cultivo de subsistência, por exemplo, a necessidade daquele consumo, daquela produção de bens, ele está atrelado à necessidade da coletividade. Então, a plantação, ela não é feita para que um indivíduo sacie sua fome, mas para que a comunidade inteira sacie sua fome. Então, o consumo de forma geral, a caça, a construção de, sei lá, pegar madeira para construir armas e instrumentos para pesca e caça, por exemplo, são sempre produções e consumos pensados para suprir necessidade coletiva e não necessidade individual. E outra coisa também é que antes o consumo estava muito ligado ao status, ao estilo de vida, e não à renda. Né? Essa associação do consumo à renda ela é uma relação com a consolidação da sociedade capitalista. Então, sociedades estamentais, quanto a própria sociedade escravocrata brasileira, por exemplo, tinha aquela divisão do senhor de engenho, do escravo, os comerciantes, o consumo, e como exemplo do texto específico que a gente está usando como base para essa aula, fala da aristocracia francesa ali do antigo regime, tem o clero, a nobreza e a burguesia. O que caracterizava o consumo, ou que permitia certa pessoa consumir determinado bem, não era necessariamente a renda daquela pessoa, mas ao estilo de vida, ao papel social que ela está atrelada. Então, um escravo não pode consumir, não pode frequentar determinados ambientes, não pode consumir determinados bens, mesmo tendo condições pós-aforreado, por exemplo, porque aquilo não era um bem, um produto, um lugar para escravo estar. Então, isso a gente pode pensar em vários outros exemplos, mas pensar que o consumo, a possibilidade ou a negação de consumir determinados bens, ele está ligado ao status, ao papel social que aquela pessoa exerce em determinada organização social, e não necessariamente à renda. Esse atrelamento à renda é um atrelamento um pouco mais recente. Eu lembrei, Arthur, do que aconteceu essa semana na Zara, que tinha um código que era Zara Zero para identificar pessoas negras que entravam na loja da Zara, que é uma loja de roupa. E isso faz lembrar o que Arthur está falando sobre a ideia de status. O consumo tem um status. Você pode ter renda. Podia ser a gerente da loja negra entrando ali. Dificilmente a Zara vai ter uma gerente negra, mas é um exemplo. Podia ser a gerente que eles não iam saber e ia fazer o mesmo tipo de repressão. Assim como já aconteceu, várias vezes acontece, na verdade, em bancos ou em supermercados, das pessoas não verem o consumo, verem aquela pessoa frequentando um espaço de consumo apenas pelo seu poder econômico. Tem também a questão do status. Isso é tão forte que, da mesma forma que Arthur está falando, que existe um paralelo entre o aumento do mercado consumidor, o aumento da produção
e o aumento dessa noção de sociedade do consumo, também vai ter um aumento da ideia de sujeito, que começa também na modernidade, até chegar ao ponto do próprio sujeito ser construído a partir do consumo. Mas isso vai dar para ver daqui a pouco. É só para vocês terem essa ideia da correlação entre status e consumo, que é muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Eu nem pensei em falar disso na aula, mas João tocou nisso, nesse assunto da Zara, e tem, acho que você já deve ter visto isso nas aulas de Sociologia Brasileira, mas para a Florestan Fernandes, por exemplo, o que caracteriza a elite nacional é muito mais a questão do status que necessariamente a questão da classe. É porque a classe, isso citando de memória, assim, faz um tempo que eu li, para a Florestan Fernandes, ela devia justamente ser aberta. A função da classe é se expandir o capital. Só que quando a gente tem aqui no Brasil uma elite que é muito mais estamental, que esse João falou, então não interessa se a pessoa que estava entrando na área tinha condições financeiras de comprar. O que importa é que aquele não era lugar para uma pessoa negra, tá? Isso está muito mais relacionado ao status do que com a renda. Então, lembrar disso, que no Brasil a elite ainda é estamental, né, nas palavras de Florestan Fernandes. E basta a gente lembrar que o próprio ministro da Economia se incomodou no começo da gestão de terem muitas empregadas indo para a Disney. Isso é um absurdo. Mas, enfim. Justamente isso, é tentar limitar o consumo ou não de determinados bens, não pela renda, não pela capacidade financeira de comprar aquele bem, mas por questões simbólicas, a gente falar, você não é uma pessoa que pode estar aqui ou consumir determinados bens. Eu acho isso uma pauta importante, só mais uma coisa. Diga. Porque, do ponto de vista liberal, onde existe essa livre circulação do mercado, a competição e o estímulo ao consumo, do ponto de vista liberal, a elite brasileira é extremamente ineficiente. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, existem políticas afirmativas, ou seja, políticas que tentam integrar essas populações, essas minorias, ao mercado, enquanto que a gente tem uma elite que expulsa essas minorias do mercado. Isso faz com que a arrecadação de capital, o consumo em si diminua. Então, a gente tem no Brasil uma elite burguesa, que prefere manter os seus status expulsando essas minorias do consumo, da sociedade de consumo, do que simplesmente englobá-las e ter algum tipo de reconfiguração. Então, vocês verem um nível de estamental, como o Arthur falou, que está impregnado na nossa burguesia ou na nossa elite. Chega a ser absurdo, do ponto de vista liberal, inclusive. Mas pode dar continuidade. Então, não, mas isso é realmente muito importante falar, principalmente tendo exemplos muito claros recentemente, né? Uhum. Então, o que eu estava comentando também, com o passar do tempo, essa noção de coletividade ela perde força para a noção de indivíduo. E é uma noção muito ali, que tem seu apogeu, como diria a arte popular, na Revolução Francesa, essa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade. Uhum. Desse sujeito, o sujeito é sujeito não na coletividade, mas no individual. Então, com o tempo, o consumo para de ser essa forma de suprir necessidades coletivas e passa a ser uma forma de reafirmar a individualidade, a identidade individual do sujeito. Vou falar individualidade individual do indivíduo. Mas a identidade individual do sujeito. Não mais a necessidade da coletividade. Então, surge esse consumo agora como status. E aqui a gente lembra, por exemplo, grandes símbolos da sociedade de consumo, os shopping centers, como tem acho que é Canclini que falou isso no texto, acho que eu não coloquei no slide, mas ele fala isso, que o símbolo máximo da sociedade de consumo é o shopping, que é igual em todos os cantos do mundo. Então, o shopping é essa representação dessa sociedade de consumo que ela não tem nenhuma relação com a cidade que ele tem em volta. Porque se o shopping é igual em todos os lugares do mundo, ele não tem uma relação histórica com a cidade a qual ele está sendo rodeado. Ele é só um símbolo de um lugar de compra e de consumo, apenas. E passa por discussões até arquitetônicas que eu lembrei agora do fato de no shopping você não ter noção do tempo passando. De ser sempre bem iluminado e você não ter noção quanto tempo você está ali. Tipo, é um lugar que o tempo não passa. Você não tem essa noção de passagem do tempo. Perigo. Então, com essa passagem, tem isso, que o consumo, se antes era atrelado à coletividade, ele agora é símbolo de liberdade. Isso que o João está falando, essa ideia de liberalismo, que não chega no Brasil dessa forma, mas
de que é livre para consumir. Você é livre, você tem o dinheiro para consumir aquilo, você consome. Não está mais ligado ao status ou ao lugar que você vem. Né? A limitação agora é a renda. Obviamente que ainda é um limitador muito forte. Mas deixa de ser como era na aristocracia francesa, por exemplo, mas agora é a renda. O que limita é a renda. Então, tudo vai estar agora baseado na questão da renda, da possibilidade do consumo através da renda. O que Weber chamaria de situação de mercado. Assim, qual é a possibilidade de determinado grupo social usufruir de determinado bem. E uma outra característica é o consumo de moda. Porque pensa, antes o consumo era pensado em bens de longa duração. Já que é um bem para suprir a necessidade de uma coletividade, esse bem precisa ser durável. Com a passagem da individualização do consumo ligado ao consumo individual e não mais à necessidade de suprir demandas coletivas, perde essa noção de temporalidade de um bem que dura muito tempo. Então, tanto o produto desejado quanto o produto em si, ele tem uma duração mais curta. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Por exemplo, o fato da Samsung, da Apple, da Xiaomi, qualquer empresa de celular lançarem, sei lá, dezenas. A Apple nem tanto, que a Apple lança 3 por ano. Mas mais marcas lançarem, sei lá, 5, 6, 7, 10 celulares no ano inteiro, 10 modelos de celulares de vários tipos, de várias faixas de preço. Porque aí, lembra, o limitador de renda. Então, o produto desejável é um smartphone moderno, mas se o limitador é a renda, então tem smartphones novos que são mais baratos. E ano que vem vai lançar outro. Ou ano que vem, o próximo evento da empresa vai lançar outro smartphone, vai lançar outro produto. Então, o próprio desejo, a própria necessidade, ela dura por um tempo menor e o próprio produto dura por um tempo menor. É isso que a gente está falando no começo da aula, a questão da obsolescência programada. E daí é que surge esse produto da moda, esse consumo pautado em novidades, de sempre ter uma novidade que gera uma necessidade que antes nem existia, como a gente deve mais na frente. Então é que surge, por exemplo, as lojas de departamento, por exemplo, com essa ideia de fast fashion, por exemplo, de que a cada momento surge uma nova coleção. Então, meio que você sempre está desatualizado na forma de se vestir. Então, a vestimenta não é mais uma necessidade básica, né, você se vestir, né? Você precisa se vestir socialmente, né? E, sei lá, se agasalhar ou suprir certas necessidades. Mas é a necessidade de você estar sempre na moda, sempre vestindo a coleção mais recente. E, obviamente, também que artigos relacionados a pessoas famosas tendem a se tornar objeto de desejo. Então, vê, o que eu estou tentando deixar claro aqui é que se antes era necessidade coletiva, agora é desejo individual. Então, passa de ser uma necessidade para passar a ser um desejo. Então, o produto ele não vai necessariamente suprir uma necessidade, vai suprir um desejo. E esse desejo é, obviamente, criado a cada momento que surge uma novidade. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. A Riachuelo, como talvez um dos maiores exemplos de loja de departamento do país, né? Riachuelo, Marisa, C&A, Renner, esse tipo de loja que é fast fashion, é tudo igual, porque é produto da moda. Eu coloquei essa camisa especificamente, porque eu lembro quando ela foi lançada. Basicamente, em todo lugar você via alguém com camisa dessa. Tinha uma página do Instagram dedicada só de pessoas que compraram essa camisa. E aí você não precisava nem seguir a página. Alguém ia tirar uma foto sua para mandar para lá e virou uma comunidade nacional. Quase a comunidade do Orkut. É tipo isso. Essa camisa nova do PSG, por exemplo, assim, apesar de eu particularmente achar muito bonita a camisa de time, eu sei que tem gente que não gosta e que acha um absurdo usar camisas de time, mas eu gosto de usar camisa de time. Eu acho a camisa muito bonita. Mas, obviamente, quem tá no PSG? Neymar, Messi, tem toda a própria campanha de marketing do PSG para se mundial. Camisa roxa. Aham. Uhum. Você ela bonita? Eu acho ela tão bonita, viu? Ela parece que tá manchada de água sanitária. Ah, não, mas ela é bem bonita pessoalmente, assim. E aqui, pelo menos, eu tô em Caruaru, João tá em Recife, assim, só pra gente se localizar geograficamente. Aqui em Caruaru, assim, virou febre, assim, eu saio pra pedalar de tarde e tem uma galera fazendo exercício com essa camisa assim, também. Então é isso, porque quem que tá lá no PSG? Neymar, Messi, são figuras importantes do futebol mundial, além da própria campanha de marketing do PSG. Então, vê, o que a gente tá querendo falar com essa mudança? Foca nisso. Necessidade coletiva, desejo individual. É essa passagem que caracteriza a sociedade de consumo. Então, o desejo, o que o marketing, a própria indústria vai fazer não é mais suprir necessidade, mas suprir desejos.
e desejos precisam ser criados. Como? Com essa sensação de constante novidade de lançamento de produto. Essa sensação que você sempre está para trás se você não tiver determinado produto, determinado bem. Seja ele qual for. Eu vou ter, por exemplo, de um celular, por exemplo, que a cada ano lança um novo, então 2 anos depois a própria empresa para de atualizar o celular, já é um celular antigo, já aparecem novas funcionalidades, como colocar mais na frente, que você nem sabia que precisava, e você começa a desejar um celular novo. Falar alguma coisa, João? Não, sobre essa parte não, eu estou guardando um comentário para falar um pouco mais sobre a identidade, sobre como o consumo constrói isso. Ah, e com certeza vai falar mais na frente. Aí eu vou guardar. Então isso gera algumas implicações que eu gostaria de pensar com vocês. Seria muito bom que essa parte da aula fosse presencial, fosse. Mas a gente vai estar no chat, né? Eu acho. Enquanto a aula está sendo transmitida, então eu queria que vocês colocassem no chat agora. Eu vou parar de falar. E queria que vocês colocassem no chat agora. Se vocês consomem produto pirata. Vou dar esse tempinho que eu bebo água. Por favor, coloque, senão ia ficar no mínimo chato eu falar isso e ninguém comentar no chat. Então, por favor, comentem no chat enquanto eu bebo água. Se vocês consomem produtos pirata. Você consome produto pirata, João? Eu? Se eu der a volta com a câmera aqui no quarto, eu sou preso. Então é isso. Se o consumo está relacionado ao simbólico, a simbologia, aquela suprir certos desejos que são fabricados, sujeitão, e que o limitador é a renda, então vai surgir formas de driblar esse tipo de coisa. Então, vão surgir produtos que são pelo menos parecidos com os produtos da moda, mas a um preço mais acessível, há possibilidades de parcelar no cartão de crédito, por exemplo. O torrent da vida aí, que salva muita gente. Eu botei camisa de time, que eu coloquei no exemplo anterior, camisas de camelô, por exemplo. E ainda caso alguém fazer, isso pode acabar com as desigualdades de consumo ou apenas as transforma? E qual é a problemática disso? Assim, obviamente eu não estou aqui questionando, nem falando mal de consumo de produtos piratas, porque assim, não espalhem, mas também somos consumidores de produtos piratas, obviamente. Mas é isso, porque o fato de existir um produto falsificado ao menor preço é justamente o que confirma que o consumo ele está mais relacionado ao simbólico. Porque, em teoria, em questão da pirataria, por exemplo, eu poderia comprar uma camisa que não se parecesse com a camisa da moda. Uma camisa do PSG rosa, por exemplo. Mas se aquilo está atrelado a jogadores famosos, gera um desejo de ter aquela camisa e não a possibilidade de comprar a original, consumo de pirataria. Que foi, João? Eu lembrei de uma história no qual tu tá envolvido. Que a gente tava andando, eu, tu e um amigo da gente, o Cleiton, em Fortaleza. E aí tinha uma camisa que tinha uma lagartixa e o nome Calango. Aí a gente perguntou por que o nome da marca era Calango. E ela disse, é para chegar perto da outra marca, Lizard, que é lagarto em inglês. E aí é o exemplo perfeito para mostrar que é uma indústria de roupa em Fortaleza que podia estar criando a sua própria marca. Mas eles pensaram, não, me aproximar do status dessa marca que já existe vai fazer bem. Aí eles foram e lançaram a camisa Calango. Inclusive, o símbolo é muito parecido com a Lizard. Então, é isso que a gente está tentando trazer. O fato de existir produtos piratas é justamente isso, assim, esse desejo e a inclusão de pessoas que não têm condições de consumir determinado produto, de ter aquele produto. Né? E é um desejo completamente válido. Sim, obviamente, a gente não está falando, é só para comprovar, e esse exemplo que o João deu, essa necessidade de aproximação com a marca, de status que já existe, para poder gerar a vontade de comprar aquela marca também. Esse óculos mesmo que eu tô segurando foi da Shopee. Eu achei no nojo, mas foi R$5. Mas pode continuar aí. Eu vou. Então, o que é que acontece? A gente vai começar agora a falar mais especificamente de certas alturas. Veja bem, se agora é possível consumir determinados bens, mesmo sem ter uma forma de driblar a questão da renda, o que é que vai distinguir? Porque, vê, as classes dominantes, como desde Marx a gente vê, a classe dominante ela tem necessidade de se manter dominante, de manter seu poder. Então, se o parecer já não é mais possível de ser o objeto da distinção,
O que vai reafirmar essa dominação de uma classe sobre a outra vai ser a questão do gosto, como Bourdieu coloca. Porque, vê, o grupo dominante ele sempre vai criar aquilo que Marx fala, que o capitalismo existe porque ele se atualiza, se transforma. Então, o grupo dominante ele sempre vai estabelecer o monopólio de determinados privilégios. É isso. Ele é dominante porque ele mantém determinados privilégios e o monopólio desses privilégios. Então, se determinado bem ele é mais acessível, ele perde esse privilégio. E se há esse bem de outras possibilidades de compra, o que vai determinar agora? Não. Não é só o bem que determina, mas é o jeito certo de usá-lo. É a autenticidade do produto que determina. E não mais só o bem em si. Eu queria muito ter achado esse vídeo, mas eu não achei que foi um vídeo que viralizou. Eu não sei exatamente quem era a pessoa, mas acho que era uma blogueira ou alguma coisa assim, falando sobre conjuntos de loja de departamento, por exemplo. Falando que o tecido era ruim, que era meio brega, não sei o quê. Por quê? É uma forma de reafirmar que aquilo não é um produto da classe dominante. Que o produto da classe dominante ainda é o linho, é a seda, é um determinado... Visualmente pode ser igual, mas é um desenho que seja original de determinada marca, determinada estilista, determinada... Então, é esse privilégio, essa forma de usar esse gosto da elite que vai determinar a distinção entre as classes, segundo Bourdieu. Então, um exemplo muito, muito comum é uma pintura. Hoje em dia, por exemplo, ela pode ser reproduzida digitalmente e impressa. Pode passar, João, que eu acho que é um exemplo bom próximo. A Noite Estrelada de Bourdieu, essa central, a original está exposta no museu... Van Gogh. Oi? Van Gogh. E eu falei o quê? De Bourdieu, que é o autor da página. Enfim. A Noite Estrelada... assim, Bourdieu é um ótimo sociólogo, mas não acredito que ele seja tão bom pintor assim. Mas a Noite Estrelada de Van Gogh está exposta no Museu de Arte de Nova York, se eu não me engano. Eu pesquisei, mas eu acho que é de Nova York. Mas ela também está sendo vendida por R$ 62,91 nas Americanas, com desconto de 10% atualmente. Esse print é de hoje. Então, o quadro em si, visualmente, seria o mesmo. Assim, é a reprodução digital daquela obra. Mas o que é que vai determinar, então, a distinção? A capacidade das classes superiores ir ao museu de Nova York para ver a original. Aquilo que o João estava comentando, o fato de Guedes se aborrecer porque tinha muito empregado doméstica indo para Disney. Então, como é que se um bem ele é muito acessível, ele não é marca de distinção. E a classe dominante não quer isso, ela quer bens que marquem essa distinção. A diferença entre ela e as classes populares. Então, aqui o exemplo também é a Noite Estrelada também estampando uma capa de Kindle, por exemplo. Esse uso da obra de arte. Mas é isso. A distinção, então, para a classe dominante, não, qualquer um pode usar isso. Mas ir para Nova York, apreciar a verdadeira obra, só a classe dominante pode. Então é isso que Bourdieu vai mostrar que é o elemento de distinção da sociedade do consumo. Bourdieu não analisou necessariamente o consumo, mas a gente pode trazer essa interpretação para o que a gente está falando. Né? Essa mudança, se muda a forma de consumo, muda-se também as formas de distinção, de dizer o que é característica da classe dominante e o que não é. O que é característica de classes populares. Outro exemplo que eu estava pensando aqui é as viagens espaciais que está tendo agora, né? Se ficou muito comum a galera pegar avião, tem uma elite aí que já está planejando, então, fazer viagem espacial. Para ver no espaço, eu acho difícil ficar pobre. Pelo menos por um tempo. Exatamente. Então, um outro autor que pensa muito isso, tem um livro específico para isso, é Bauman, né? Que é o livro A Vida para o Consumo. Eita. Que é o que eu coloquei aqui no slide. Então, lembra que eu falei no começo da aula? A ideia de que o consumo é necessário para todas as sociedades humanas, ele é um consenso para todos os autores. O que vai diferenciar para Bauman é o consumismo, né? Não ler comunismo, mas consumismo. É o que marca os tempos atuais. E o que é o consumismo? É isso que a gente colocou. É o consumo desvinculado da necessidade, mas atrelado ao desejo e ao capricho. Bauman vai trazer essas duas categorias para a gente. O desejo é essa vontade que se cria paulatinamente, não tão lentamente, mas é um processo de criar esse desejo de determinado bem. O capricho é aquele consumo mais imediato.
mais aleatório, mais espontâneo. Então, o consumo pelo desejo e pelo capricho é o que caracteriza o consumismo, que é a característica da sociedade de consumo. E o que isso implica? Lembra que Bauman, como diria um professor nosso, é o sociólogo da liquidação, né? Tudo ficou líquido para Bauman. Então, o que é que ele quer dizer? E eu acho importante utilizar isso, porque como é um autor que é muito conhecido, muito falado, talvez tenha alguns pontos de interpretação que seja bom a gente focar, que gera a diferença assim, no argumento, por exemplo. O que é que Bauman quer dizer com líquido? A fluidez das coisas, a perda do, do sólido. E esse sólido, simbolicamente falando. Porque lembra, se antes a gente tem um consumo, aquele que está falando, um consumo de um bem a longo prazo, tanto o bem suprou necessidade, e esse bem dura muito. Então a gente consegue pensar numa compra que seja segura. Por exemplo, hoje a gente chama de esqueci, mas bens de longa duração não. Eu esqueci o termo agora. Mas, por exemplo, quando a gente compra uma geladeira, a gente espera que a geladeira dure. Aqui em casa, essa geladeira acho que é a segunda geladeira que comprou na vida, assim. Até tempo desse era a primeira geladeira, até porque meus pais se casaram. Então, se a gente pensa numa geladeira, por exemplo, como esse bem de duração, a gente tem uma certa segurança que aquele bem vai estar lá. Agora, quando a maioria das coisas são bens de curta duração, que são relacionadas não à necessidade biológica, mas a um desejo e a uma vontade, e essa vontade, esse desejo, volta a falar, tem curta duração, perde esses aspectos de segurança do consumo. Então, se o consumo que supra a necessidade ele é a longo prazo, o consumo que supra um desejo ele é de curto prazo. Então, perde essa solidez da relação do consumo. É isso que Bauman estava falando. Então, passa da que ele chama de era sólido moderna para esse ambiente líquido moderno, onde as compras são cada vez mais. Tanto de volume aumenta essa questão de consumismo, né? Tanto aumenta porque os desejos são gerados cada vez mais, e perde essa noção de segurança de que um bem vai durar um grande tempo. Então pensa, se o consumo então é o cerne da organização social e das relações sociais, e esse consumo ele não tem uma segurança, qual é a segurança das relações sociais? Qual é a solidez dessas relações sociais? É esse pensamento que Bauman está trazendo. E outra coisa é de que tu já comentou, mas só para reforçar, de que uma das coisas que vai fazer com que essa segurança diminua é também o excesso de informação, o excesso de produto, o excesso na produção, o excesso de tudo. Bauman tem esse medo, não, essa ênfase no excesso das coisas, de como as coisas estão acontecendo sempre em uma velocidade e em uma quantidade muito grande. E isso vai fazer parte do pensamento que a gente viu na aula anterior, que é o pensamento pós-moderno, de que, enquanto na modernidade a gente tinha certas categorias e a gente tinha certa segurança de como definir as coisas, no mundo pós-moderno a gente não tem isso. E no consumo é interessante que a gente não tenha tanta segurança e que a gente não tenha tanta definições sólidas, porque o consumo precisa estar em movimento para que ele consiga gerar lucro. É a ideia da obsolescência que Arthur vem reforçando desde o começo. Ela é interessante porque dá movimento ao mercado, porque faz com que ele fique numa dinâmica constante. Se der segurança demais no consumo, as pessoas vão consumir aquilo uma vez e acabou-se. Tem um exemplo que é o da lâmpada, que na crise de 1929, essa ideia da obsolescência programada veio de produtores de lâmpadas que percebiam que as lâmpadas nunca queimavam. Então, eles começaram a colocar defeitozinhos de propósito, peças mais frágeis, para que depois de um determinado tempo de consumo, essas lâmpadas quebrassem e as pessoas voltassem a consumir. Então, isso vai interferindo nessa dinâmica, nessa falta de segurança, para que a gente esteja sempre em movimento. A problemática maior, que maior não, né, mas uma das principais problemáticas, é quando essa insegurança, é quando esse excesso de informação e de produção atinge a nossa identidade. Eu estava aguardando um comentário. Porque nesse excesso, a gente não vai ter uma identidade sólida, a gente não vai ter uma identidade totalmente definida e, por vezes, a gente não vai ter uma identidade própria para nós mesmos. É aí que Bauman vai falar da liquidez das emoções, da liquidez das relações e da liquidez da própria identidade.
a gente deixa de saber, ó, eu sou esse, e passa a ter uma identidade que é tão maleável quanto o consumo, porque isso gera lucro. Mas já já a gente E, vai explorar um pouco mais. Vai, e essa pode relação continuar. da identidade deixa meio que pode passar, João. Não, próximo slide, né? Aham. Ah, tá. Ainda é Bauman. Foi bom. Então, outra coisa que Bauman fala é que o produto criado agora, ele não precisa mais atender uma necessidade. Ele precisa atender a um desejo. Então, o produto, ele mesmo cria a necessidade, porque ele mesmo cria o desejo. O exemplo que eu trouxe aqui foi de Jobs apresentando o primeiro iPhone, que até então ninguém sabia que precisava tanto de um celular com tela de toque. Até que se tornou a única forma possível, basicamente, de se ter um celular hoje em dia. Então, a necessidade nem existia. Mas o mercado criou esse desejo. Então, até hoje, o iPhone é esse símbolo de status também, de desejo, de ter um iPhone. E isso acontece para a Balma, como eu já coloquei, pela questão dos consumidores, que alimentam esse desejo, mas também dos profissionais do marketing, que cria esse desejo, a propaganda cria esse desejo. É a função da propaganda, de fomentar tanto uma marca quanto o desejo daquele produto. Então, dessa forma, o produto, obviamente, que ele gera desejo, mas que não é acessível, ele gera desigualdade. E é isso que a gente estava falando, né? A conclusão de Bauman, que a gente acabou falando com o slide anterior, é essa, que a estabilidade do mercado do consumo atinge a própria vida social. Então, a estabilidade da própria vida social, das relações sociais e da própria identidade, como o João falou. Agora pode passar. E isso da identidade é justamente o tópico que Canclini vai trabalhar, né? Como esse João colocou, a maneira de consumir altera as possibilidades e a forma de exercer a cidadania e a própria identidade. Qual o ponto que Canclini vai abordar? A questão do desejo como mutável de geração para outra. Então, os desejos que a gente tem, as necessidades que a gente tem, não são necessariamente as necessidades que nossos pais, nossos avós têm. Então, por exemplo, recentemente eu precisei trocar de celular e eu comprei um celular, um smartphone também. Meu avô estava precisando de trocar de celular e a gente estava procurando um celular com teclinha. A necessidade do meu avô era que fosse um celular que fosse alto e que fosse fácil de teclar para poder ligar aqui para casa, para meu pai, para alguma das minhas tias, enfim. Então, nota que a necessidade, ela muda, ela é situada historicamente, ela muda de uma geração para outra. Então, e a identidade, então, como o João falou, ela está atrelada ao que se consome. Porque lembra, aquilo que a gente está falando lá atrás, quando o consumo vira para suprir um desejo individual, ele é a expressão daquele indivíduo. Então ele se torna forma de expressar a própria identidade. E qual é o problema disso na sociedade de consumo atual? Como a gente vem falando também, com as transformações de tecnologia de produção e de comunicação, ou seja, de propaganda, de conhecer produtos que, sei lá, que a gente só pode comprar importado, como o óculos que João comprou da Shopee, o AliExpress da vida, esse tipo de coisa, amplia os desejos. Porque esses desejos são criados também. São socialmente criados e também pela propaganda. Pode passar, João. A mudança que Canclini vai trazer de novidade é essa. Que, com o tempo, a possibilidade de desejar alguma coisa ultrapassou as fronteiras nacionais. Por exemplo, da AliExpress, da Shopee. Não preciso necessariamente desejar algo que seja produzido aqui e que tenha aqui no Brasil. Eu posso desejar algo que seja tradicional de outro país, que seja vendido em outro país, que seja produzido em outro país. E isso era uma característica muito clara, isso era um limitador na década de 60 e 70, por exemplo. Então, com o século XIX e XX, como eu cito o Canclini aqui, a formação da nação moderna, que era essa ideia consolidada, ela permite que não... eu acho que era dissolvêssemos aqui. Acho que eu digitei errado, desculpa. Na vasta dispersão do mundo, porque era aquilo muito centrado no consumo interno. Com a ampliação desse mercado, com a ampliação das possibilidades, a gente consegue, então, que é o que ele fala, a diferença de mundialização e globalização, é que não é mais necessariamente o desejo de eu conseguir comprar algo de outro país, ou de saber que aquilo existe e ser trazido para o Brasil, mas a própria globalização da produção, a divisão mundial do trabalho. Então, se antes essa noção de próprio e alheio era muito bem definida, que é eu consumo aquilo que é produzido no país, e ser brasileiro
significava, para além das especificidades culturais e linguísticas, o consumo de produtos fabricados que fossem disponíveis aqui, ou seja, o que é próprio meu, que é ali muito bem definido. Passei rapidinho, João Slide. Com essa globalização e com a divisão internacional do trabalho, já não faz mais sentido essa limitação. Porque, vê, isso é uma citação do texto também de Canclini. Um carro Ford, montado na Espanha, com vidros do Canadá, carburador italiano, radiador austríaco, cilindro e bateria e eixo de transmissão francesas. Então, de que país é esse carro? Então, essa noção de que aquilo é produzido aqui ou aquilo é produzido lá já perdeu o sentido. Então, não se sabe tão facilmente de onde é determinado produto. Então, esse consumo se torna muito mais espalhado do que focar em determinado país, dessa identidade nacional. Então, o que isso gera? A perda dos órgãos locais e nacionais em benefício dos conglomerados internacionais. Por quê? O processo não está mais... Por exemplo, um carro, nesse exemplo, para ser produzido, ele não precisa seguir as leis espanholas apenas, ou as leis do Canadá, da Itália ou de qualquer país. Então, aquele órgão nacional específico ele não tem mais domínio sobre aquela produção inteira. Então, se perde esse poder local. A questão da reelaboração do próprio, daquilo ser próprio de determinado país, ou ser característico de determinado país, se é uma produção que está espalhada no mundo, aquele bem não é característico de um só país. E, obviamente, então, isso gera uma redefinição, como o João estava falando, do senso de identidade e pertencimento. Porque se o consumo antes fazia parte dessa ideia, como ele fala, de monoidentidade, ou seja, de ser brasileiro, então, ainda que tenha diferenças entre estados e cidades e tudo mais, são formas de expressar o ser brasileiro. Agora, a identidade ela está muito mais relacionada a essa ideia de uma cultura híbrida do que de uma monoidentidade. Então, é a forma como o consumo ele influencia também na formação da própria identidade. Quer falar mais sobre isso? Apenas acrescentar que pode parecer que a gente está falando só de mercadorias no sentido material, de produto. Mas a gente também pode falar do ponto cultural, porque a cultura é um tipo de mercadoria, é um tipo de produto. Por exemplo, é só você pensar por que existe otaku em Recife. É uma cultura que, se eu não me engano, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, não, Coreia do Sul, já, alguns do Japão, ou China, é uma cultura, de um modo geral, asiática, e que acaba influenciando o modo de vida das pessoas aqui de Recife, por exemplo. Ou a gente pensar no uso de calça jeans, ou a gente pensar no uso de casaco de couro, ou de casaco com capuz. São modos de vida, são produtos culturais que podem se expressar do ponto de vista material, mas também do ponto de vista cultural e comportamental, que também é um tipo de produto. Certo? Só acrescentar isso mesmo, para não ficar parecendo que a gente está falando apenas de matéria, também de cultura. Sim. Importante mesmo essa colocação. Então a gente chega, por fim, a Anthony Giddens e o Rick Beck, esses dois senhores simpáticos aqui do lado, que vão trabalhar com a ideia de sociedade de risco. Então, o primeiro é que ele coloca o seguinte: a produção antes era mais limitada, tanto de quantidade, quanto de variedade, quanto geograficamente falando. Então, a tecnologia e a ciência proporcionam certos benefícios. A gente consegue aumentar a produção, ser mais eficiente e tudo mais. Mas também traz riscos que antes eram inimagináveis. E mais que isso, esses riscos eles se atualizam com mais rapidez. Então, da passagem, sei lá, da primeira revolução industrial para a segunda, então, da máquina de vapor para a máquina elétrica, foram séculos de mudança. Então, assim, o perigo de se queimar até levar um choque demorou um certo tempo. Hoje em dia as mudanças são muito mais rápidas, são muito mais urgentes. Né? Então, isso gera riscos tanto sociais e institucionais, como a gente havia falado, que ele colocou, né? A perca do poder de órgãos locais, então o Estado-nação já não consegue regular mais o risco em relação ao tempo e ao espaço, porque essa produção ela vai para além de suas fronteiras. Esse risco ele não é exclusivo de determinado país, mas do mundo inteiro. E, obviamente, riscos ambientais. Né? Porque se aumenta a descartabilidade dos bens e o surgimento de novos, a gente gera dois problemas.
matéria-prima, que é isso que um dia vai acabar, que não é eterna, e o surgimento de lixo. Então, o que precisa ser pensado, obviamente, isso eles falam dentro de uma sociedade capitalista, liberal, onde o lucro é o principal objetivo. Então, consumir, 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 procurar novas formas de consumir e de extrair bens naturais. Então, o que eles colocam eles alertam para esses riscos, e é o que a gente vai começar a tratar agora na segunda metade da aula, dessa nova forma, ou de outras formas possíveis, não novas, né? Tem formas que não são novas, né? Como a forma como Krenak entende a natureza, é uma forma ancestral e tradicional de entender isso. Então, repensar essa forma de consumo e essa relação com a natureza a partir de novos olhares agora. Então, vamos lá. O que a gente precisa pensar para entrar nessa parte sobre os impactos no meio ambiente? Primeiro, de que a gente vem falando desde a aula de pós-modernidade, comunicação e consumo, até essa parte de consumo da aula de meio ambiente, de que a produção elevou a sua quantidade e elevou a sua velocidade. E também se expandiu no mercado que hoje a gente fala que é um mercado globalizado, um mercado mundializado. O que a gente tem que notar nisso é uma coisa que está implícita e não explícita, como a produção e a venda e a mercadoria. O que está implícito é de que a matéria-prima para produzir esses bens está sendo extraída de todo mundo. E de que a matéria-prima, para produzir muito, também precisa ser muito extraída. A gente está falando basicamente de uma extração compulsiva, rápida, excessiva, que está acontecendo no mundo todo, para conseguir suprir as demandas de consumo dessa sociedade de mercado, essa sociedade consumista. Para a gente chegar nesse ponto, não foi de uma hora para outra e nem de repente. Se passou por momentos históricos e que houve transformações na nossa forma de enxergar o próprio meio ambiente. Os 3 pontos principais que a gente separa é o primeiro, quando existiam deuses e entidades personificados nesses elementos da natureza. É por isso que quando a gente ouve falar da mitologia nórdica ou da mitologia grega, romana, a egípcia, de povos indígenas aqui do Brasil, é comum ver que eles retratavam esses elementos na natureza como uma entidade, como um ser. É Thor, o deus do trovão, o Iemanjá, a entidade dos mares e rios. E isso é uma forma de ver a natureza não apenas como algo fora da sociedade ou da civilização, mas como entidades, ou seja, forças supremas que é capaz de mudar o nosso modo de viver. Essa é considerada a primeira forma, a primeira perspectiva que a humanidade vai criar sobre o meio ambiente. O segundo é o mito da criação. E, a partir daqui, a gente já tem uma dicotomia entre humano e natureza. Mitos de criação são bem comuns, principalmente nas cosmologias ocidentais, que é quando a gente tem a ideia não de entidades ou de forças da natureza, mas de deuses que controlam a natureza e não que são a natureza. E esses deuses, eu acredito que vocês tenham visto na aula de política, esses deuses, eles nessas mitologias também passaram por um momento de expulsão dos seres humanos do paraíso. Isso acredita-se pelas análises antropológicas de mitologia e etc., de que é um tipo de metáfora para expressar como que o ser humano conseguiu se distanciar da natureza no passado tempo. Então, quando tem, por exemplo, a ideia de que Prometeu deu fogo à humanidade e isso fez com que ele e a humanidade fosse expulsa do paraíso. Nada mais é do que uma metáfora, a ideia de que o homem conseguiu o domínio sobre o fogo e, a partir disso, se distanciou da natureza para ter demandas próprias. E o terceiro ponto de vista, perspectiva, é a própria dominação racional, que vem sobretudo com o iluminismo, o humanismo e a Revolução Industrial, que eu acho que está todo mundo cansado de ouvir sobre isso nas aulas de sociologia. Mas, basicamente, essa dominação racional já é o homem se colocando no centro do universo, que é o humanismo, e tendo meios de submeter a natureza à sua vontade. Claro que isso é da perspectiva humana e o que a gente está vendo hoje, principalmente a partir da década de 60, é de que o homem se iludiu achando que ele estava submetendo a natureza às suas vontades. Na verdade, ele consegue ter uma compreensão, mas não consegue submeter a natureza. Sempre que tem uma ação contra ela, vai ter uma reação.
E é justamente esses impactos no meio ambiente, ou seja, a resposta que a natureza tem à nossa dominação, que está interferindo no nosso modo de viver e que, por consequência, no nosso modo de consumo. Sobre essas perspectivas, tu queres acrescentar algo? Não, não. Acho que seria baixo do peso se eu falasse mais alguma coisa. Pronto, então, a dominação técnico-racional da natureza. Isso daqui é o que vai dar o boom tanto na produção como na própria forma de elaborar o saber ocidental e o saber científico a partir lá das revoluções culturais, políticas e econômicas que a gente vem falando sempre. Quando a gente fala de antropocentrismo ou de humanismo cartesiano, a gente está falando primeiro de um homem no centro do universo. Homem, eu digo, porque era assim que eles representavam a humanidade naquele período. Era sempre o homem. Mas eu vou substituir por humanidade para ficar uma coisa mais atualizada. Então, o antropocentrismo é essa humanidade no centro do universo, e se ela está no centro do universo, ela meio que tem as demandas principais, ou ela dá as ordens na organização dessa realidade. E o humanismo cartesiano é aquela separação, aquela dualidade, corpo e alma, humano e natureza, cultura não, humano e meio ambiente, cultura e natureza. São essas dicotomias que vão fazer parte do humanismo cartesiano. É separar a gente tanto da emoção quanto do natural, certo? E isso é que vai fazer, claro, com que a gente tenha um domínio técnico, mas, por consequência, vai fazer com que a gente ache pouco relevante os impactos que isso vai causar do ponto de vista mais generalizante, de um ponto de vista mais holístico. É como se a humanidade, a partir desse antropocentrismo e cartesiano, ela se considerasse a mais importante dessa cadeia de relações naturais e não considerasse as consequências de suas decisões. A partir disso, a gente vai ter, claro, o desenvolvimento das ciências, da indústria e a elaboração de leis naturais. Essas leis naturais é importante para que a gente tenha todo o domínio científico e a produção industrial. Mas ela não significa necessariamente que os seres humanos levam em consideração as consequências sociais dessas leis naturais. O que é que eu quero comentar? Por exemplo, quando a gente fala que é uma lei natural, que na medida em que a temperatura aquece, a água entra em ebulição e causa precipitação e depois a chuva, não quer dizer que o ser humano vai estar pensando nas consequências de um aquecimento global. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode estar sabendo de como funciona essa dinâmica das chuvas, da hídrica, desde o século XVIII, mas não se parou para pensar em suas consequências sociais a partir do aquecimento generalizado. E isso é que vai diferenciar uma dominação técnico-racional de realmente uma dominação da natureza. O técnico-racional quer dizer que a gente consegue compreender, a gente consegue enxergar as suas leis, mas não consegue submeter a natureza totalmente às nossas vontades, certo? É como se a gente tivesse um poder limitado aí de interferência. E, por fim, a gente tem a consolidação do capitalismo, a extração de matéria-prima para produção e consumo, que é o que vai dar essa características de sociedade consumista. Esse quadrinho que tem aqui do lado é interessante para vocês verem a diferença da ideia de egocentrismo e ecologia. O ego é a ideia antropocêntrica de que os seres humanos estão acima e no centro dessa ordem natural. Então tem uma pirâmide, como se fosse uma hierarquia. Seres humanos importantes, aí vocês podem até ver que embaixo tem mamíferos, depois tem aves, répteis e peixes, e por fim tem fungos e vegetais. Como se o ser humano tivesse nessa hierarquia de poder. Enquanto que o sujeito ecológico compreende o ser humano como sendo uma das partes do natural. O egocentrismo predominou na ideia ocidental até os meados aí da década de 1950, e a gente vai ver por que daqui a pouco, enquanto que o sujeito ecológico, pelo menos na cultura ocidental, só vai ter uma participação maior a partir da década de 70. Mas o sujeito ecológico é o que está na consciência de várias outras civilizações que não ocidentais. Ô, João, Oi. volta lá rapidinho.
Pode falar. Eu queria comentar aqui, lembra que tudo isso que a gente está falando volta no slide. É dentro dessa perspectiva de consolidação do capitalismo. Uhum. Lembra, aquilo que Marx coloca, qual é a característica que predomina no trabalho humano, na produção de mercadoria? A relação com a natureza, modificar a natureza. Então, exemplos claros hoje em dia, por exemplo, leis que permitem desmatamento para virar área de agronegócio, por exemplo, de plantação de soja e cultivo de gado, por exemplo. Então, essa ideia de que o consumo e, obviamente, o lucro ele justifica o desmatamento e não repensar uma forma de produzir dentro do que já se tem e evitar mais desmatamento. Né? Esse ano foi o ano que mais se desmatou no Brasil. Assim, o gifzinho do mapa, assim, as áreas verdes indo embora. Assim. Então é dentro dessa perspectiva, né, que se dá. É como se, Arthur, por a gente ter o domínio técnico e racional, a gente tivesse o direito de explorar sem limites. Quando na verdade não é bem assim. A gente pode entender o que é que funciona e a gente pode entender como é que a gente interfere. Mas isso não dá a gente o direito. E na verdade, isso não dá a gente o poder de fazer tanta interferência, até porque vai ter uma reação de volta. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe as técnicas de desmatamento, a gente sabe como extrair os recursos naturais, a gente sabe como tirar minerais, vegetais e etc. para produzir matéria-prima e, por fim, mercadorias. Mas a gente ter o direito de desmatar não quer dizer que a gente vai ficar isento das consequências. E aí, ano passado, a gente teve um dos maiores níveis de queimada. No começo desse ano, a gente teve de novo, quase chegando ali nos recordes de queimado e desmatamento. E nessa segunda metade do ano, a conta de energia veio muito alta. Está tendo uma tempestade de poeira no centro do Brasil, coisa que não acontecia há muito tempo. E isso mostra como o domínio técnico e racional não é o domínio sobre a natureza. Foi até bom ter falado sobre isso. Obrigado. Mas sim, o antropocentrismo. Para Marx, e a gente já comentou sobre isso lá na primeira metade da aula, a diferença entre o ser humano e o animal é a capacidade que ele tem de produzir seus meios de existência, de como essa humanidade consegue transformar a realidade pelo trabalho. Lembrem de que o conceito de trabalho é justamente transformar a natureza. Então, quando eu exerço uma força sobre a natureza e transformo uma pedra numa ferramenta, isso é trabalho. Assim como quando eu consigo elaborar uma forma de o barro me satisfazer como um copo, como um prato, isso é trabalho. Isso vai desde o mais simples ao mais complexo. Mas sempre que a humanidade exerce sua força sobre a natureza, ela está produzindo trabalho. E isso vai diferenciar dos seres dos outros seres vivos, dos animais, porque os animais eles vão estar num tipo de existência funcional. Então, a formiga ela pode fazer uma ferramenta, mas aquilo não é para satisfazer uma necessidade cultural ou uma necessidade racional dela. Ela vai usar momentaneamente como uma forma de subsistência, como uma forma de se manter viva. Enquanto que a gente vai produzir o nosso próprio meio de existência. Isso, claro, Marx vai lá fazer em sua teoria, faz parte do processo evolutivo do ser humano, que inclusive Marx é influenciado pelas ideias evolucionistas. Mas, enfim, não o evolucionismo de Darwin, mas as ideias evolucionistas que permaneceram na Europa durante todo o século XIX. Mas, enfim, a segunda parte é a divisão cartesiana e dicotômica, que a gente já comentou, que é essa separação do corpo e da mente, e da alma como consciência do ser humano, certo? Essa alma e consciência vai também dar como se fosse um upgrade, ou seja, vai melhorar a relação do ser humano com o natural. Melhorar no sentido de que a gente deixa de ser determinado por nossas condições naturais, pelas condições naturais. Por exemplo, por a gente ter uma consciência mais elevada do que as demais espécies, a gente consegue produzir um casaco e se aquecer no frio, enquanto que as outras espécies vão ser dependentes de suas capacidades adaptativas. Então, um cervo, ele não vai produzir um casaco para se proteger do frio. Se ele não se adaptar àquele frio, ele vai migrar, certo? Então, o ser humano, ele tem essa diferenciação também.
E já para Darwin, a gente vai ter a ideia de naturalismo, em que essa eficiência ou essa superioridade racional é consequência evolutiva. Essa é a forma mais simples de explicar Darwin. Mas, o que é que essas perspectivas não explicam? O porquê que a gente tem a percepção da natureza como uma forma minimizada, como a gente vê a natureza como algo submisso às nossas vontades. E isso faz parte do pensamento ocidental, que é o que eu e Arthur vem falando principalmente durante essa aula, porque é o pensamento ocidental que vai meio que impulsionar um modo de vida consumista, capitalista e também, por consequência, os meios de produção. Mas isso não quer dizer que essas sejam as únicas formas de enxergar esse meio ambiente, de enxergar o natural. Sobre isso, existe um termo que a gente vai ver melhor daqui a pouco, que é cosmovisão. Cosmovisão, cosmo, já lembra, né? É o todo. Cosmovisão é a forma como se enxerga o todo. Então, os processos históricos ocidentais fizeram com que a gente desenvolvesse essa forma de enxergar o todo como algo consumível, como algo que é submisso às nossas vontades. Mas existem outras cosmovisões, principalmente de comunidades tradicionais, de comunidades que sofreram um processo de colonização, que enxergam o cosmo não como algo submisso, mas complementar. E a gente tem uma das principais expoentes aqui no Brasil, as civilizações, aqui no Brasil não, do modo geral, as civilizações não modernas. Só abrindo um parêntese, essas civilizações não modernas não quer dizer que elas são atrasadas. Lembrem-se da aula de pós-modernidade. Existe o conceito não moderno como sendo a ideia de que a humanidade como espécie nunca alcançou a modernidade de fato. A modernidade foi um projeto que tentou enfiar nas nossas cabeças que a gente deveria seguir esse progresso, mas essas comunidades estão aí para mostrar que a modernidade não é uma coisa, não teve o monopólio da forma de pensar. É como se fossem resistências, é como se fosse não, são resistências de outras formas de enxergar o mundo. E esse senhor que vocês estão vendo na tela é Ailton Krenak, que, na minha opinião, é uma das pessoas mais inteligentes do Brasil. Ele é indígena da comunidade Krenak, como o próprio sobrenome dele diz, e é ele quem explica atualmente, é um dos maiores expoentes do que é a cosmovisão indígena sobre o meio ambiente e sobre os modos de vida de uma forma geral. Sim, dando continuidade. Então, esses povos tradicionais indígenas, ou, se vocês preferirem, as culturas não modernas, elas vão ter uma cosmovisão, que é essa forma de enxergar os modos de vida, de entender o mundo, e que vai colocar em intersecção, ou seja, em conjunto, tanto a fé como a história, essas metáforas que a gente explicou há pouco tempo, conhecimentos empíricos não científicos sobre a criação do mundo e os aspectos da realidade. Cosmovisão, gente, é como se fosse não. É a lente pelo qual essas pessoas vão enxergar o mundo. Percebam que para a gente ter o domínio técnico, racional da natureza, a gente precisa desenvolver experimentos, a gente precisa ter experiência, a gente precisa ter formas de registrar isso, formas históricas de registrar isso e tudo mais. Da mesma forma acontece na cosmologia das sociedades não modernas, só que de um jeito diferente. Por exemplo, se na ciência ocidental a gente tem livros, a gente tem artigos, a gente tem universidades para fazer esses experimentos, na cosmologia não ocidental ou não moderna, a gente vai ter a religião, a gente vai ter os mitos, a gente vai ter as metáforas e as histórias que vão explicar como esses fenômenos acontecem. Claro que a cosmologia de povos tradicionais, ela não visa a eficiência que a ciência ocidental tenta alcançar. Por quê? Porque a ciência ocidental tenta ser o mais eficaz possível para que ela consiga produzir em maior quantidade. Enquanto que a cosmologia das comunidades não modernas não estão preocupadas em ser eficiente para o consumo nem para a produção. Elas estão preocupadas em ser eficiente para manter os seus modos de vida. Certo? Então, por conta disso, precisam ter uma relação com a sua cultura, com a sua crença e com seus modos de produzir as suas próprias vidas.
Daí que existe um link com a ancestralidade, porque a consciência que eles vão desenvolver, os sentidos que eles vão ter para explicar a realidade, vão ser não apenas racionais, como a ocidental, como também vão ser afetivas, no sentido de afeto, no sentido de emocional. Então, a cosmologia desses povos vai ter muito da influência de suas ligações não sanguíneas, mas de suas ligações de afeto, de suas ligações emocionais. Então, quando se fala, e o próprio Ailton Krenak dá o exemplo, que uma montanha ela não está feliz, de que uma montanha ela não está num dia legal e de que ela está muito sombreada, eles entendem que não é um bom dia para caçar naquela montanha. Então, existe uma parte afetiva, mas também existe uma experiência empírica de saber quais os elementos vão indicar qual é o dia certo de interferir ali. Existe muito mais uma ligação afetiva do que o domínio técnico racional. Mas os dois têm o ponto de vista empírico, certo? Personificação é no sentido de colocar caracteres humanos, pelo menos do que a gente entende como humano, em outros seres vivos. Então, dá inteligência, personalidade, humor e principalmente significados. São formas de colocar os elementos na natureza não apenas como objetos categorizados, que é o que a modernidade faz, mas como seres dotados de vários aspectos próprios. A gente está falando de sujeito próprio em elementos da natureza. E por fim, e talvez o mais importante para a gente compreender essa aula, é a ideia de metabolismo social. O que são processos metabólicos sociais? Quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de um ritmo, de uma dinâmica em que vai se consumir, vai se renovar e vai produzir novamente de uma forma natural. Por exemplo, o metabolismo do corpo é a dinâmica que o corpo tem para consumir alguma matéria, algum elemento, alguma vitamina, etc. Como ele vai processar e como ele vai irrigar o nosso corpo com isso que foi metabolizado. A ideia de metabolismo social é de que a sociedade vai acompanhar o metabolismo da natureza. E isso é o que vai guiar o modo de vida dessas comunidades que a gente está falando. Então, resumidamente, metabolismo social é colocar a dinâmica social, é colocar as formas de viver em conjunto, em respeito com o metabolismo da natureza. Então, eu não vou extrair o máximo de mineral possível de uma terra, porque isso vai desrespeitar o metabolismo daquele ambiente. Então, eu extraio aquilo que eu necessito, eu espero que a natureza consiga se recuperar e eu consigo passar para as outras gerações a mesma oportunidade que eu tive. Isso é até um modo um pouco romântico pelo menos do meu ponto de vista, bonito, de se enxergar como deve organizar a sociedade. Em entrevista, esse Ailton Krenak, esse aqui, ele comentou de que o nosso modo de vida, de consumo, de extração e de produção em excesso, não leva em consideração as gerações futuras. E aí, isso é um exemplo que ele dá. Quando os europeus chegaram, na história que ele conta, para a comunidade em que ele vivia, os Krenak, perguntaram por que os Krenak tinham tanta terra e não exploravam todos os recursos. E um dos Krenak respondeu que eles tinham terra o suficiente para ter o que eles precisavam todos os dias. Não precisava extrair tudo de uma vez, porque senão isso ia interferir nas outras gerações. Perceba como essa cosmovisão, ela tem sim um consumo, que Arthur comentou, o consumo natural, o consumo do estômago, mas ela não é consumista, porque ela não tenta consumir o máximo possível. Beleza? E aquela ideia que a gente está falando também do consumo como necessidade coletiva, né? Isso. Então, o pensar o consumo não está ligado, não. A ideia do europeu, por que você não extrai tudo e você tem mais? Não, porque mais gente vai vir depois, vai vir uma geração futura vai precisar disso aqui. Então, é esse consumo, essa relação pensando na coletividade e na coletividade futura, né? Não nem na coletividade presente. Assim. E tem até a ver com esse modelo de pensamento egocêntrico ou antropocêntrico. É como se o ego, aquele indivíduo lá, fosse mais importante que tudo. Então ele consome o que dá, porque enquanto ele está vivo, ele aproveita. Mas sim,
Algumas das frases que demonstram bem essa forma de pensamento, essa cosmologia de povos indígenas aqui no Brasil, estão nessas frases aqui que eu recortei do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nessa primeira fase, ele fala que quando despersonalizamos, ou seja, quando a gente tira a personalidade de um rio, quando tiramos deles os seus sentimentos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Ou seja, quando a gente tira as personalidades e os significados de um rio ou de qualquer elemento da natureza, a gente não se preocupa mais em como ele vai ser mantido, como ele vai continuar existindo. A outra frase: parece que a única possibilidade para as comunidades humanas continuem a existir é à custa da exaustão de todas as outras formas de vida. Ou seja, isso daqui é uma crítica ao modo de vida ocidental, de que parece que para a gente viver a gente precisa subjugar todas as outras formas de vida. Enquanto que, do ponto de vista dessa cosmologia indígena, não, a gente não precisa submeter as outras formas de vida às nossas vontades. Mas, enfim, como que se dá, então, hoje, atualmente, as formas de organizar a sociedade desse ponto de vista socioambiental? A gente tem 4 principais perspectivas, e todas elas são definidas tanto em movimentos científicos, em movimentos de movimentos coletivos ou até científicos e legislativos. Enfim, os 4 pontos de vista que são predominantes é o ponto de vista extrativista, como o próprio nome sugere, é de extração, ou seja, é voltado para o mercado capitalista e consumista, e que visa a extração momentânea e excessiva dos recursos naturais. O extrativismo tem como objetivo o lucro instantâneo. Tem as preocupações com as gerações futuras que a gente veio falando. A gente tem o conservacionista, que é a conservação, ou seja, é a gente conseguir extrair os recursos, mas dá tempo para que a natureza consiga ter a sua manutenção natural, para que ela consiga se restaurar, mas ainda assim tem algum tipo de consumo. A gente tem o preservacionista, que é aquele que preserva, ou seja, não tem interferência humana, que tenta deixar a integridade total do meio ambiente. E, por fim, a gente tem o sustentável, que é o que seria mais próximo daquela ideia de metabolismo socioambiental. Nesse sustentável, ele vai surgir principalmente com os movimentos que acontecem a partir da década de 1960, e de contracultura e etc., e que vai mostrar que existem outros meios de vida, que não esse que preserva totalmente e nem esse que extrai totalmente. O sustentável, ele tenta fazer com que a gente enxergue o consumo não como algo a ser totalmente compulsivo. E sobre esse modo de vida sustentável, aplicado à política, a gente tem alguns representantes como a Marina Silva, que veio mostrar para o Brasil qual a importância do movimento verde e ecológico para a própria vida humana. Muitas vezes a gente enxerga essa política sustentável, de conservação e etc., como algo só para a natureza. E às vezes a gente não percebe que a própria humanidade, a própria organização da sociedade, ela precisa dessas políticas, ela precisa da reprodução desse meio ambiente para continuar existindo. A ideia que Marina Silva traz é de que trazer justiça, trazer a regulação dos meios ambientes é trazer também certa estabilidade às civilizações. No caso, estabilidade das comunidades, tanto tradicionais como para as próprias comunidades de consumo. Queres acrescentar algo, Arthur? Não, estou aqui na aula. Pronto. Então, sobre isso, aqui no Brasil, principalmente na Constituição de 1988, a gente vai começar a incorporar essas políticas e essas formas de regular e de organizar a relação entre sociedade e meio ambiente. Aqui no Brasil, na própria Constituição, a gente colocou
instituições e a gente colocou regulações específicas para o meio ambiente. 4 das principais ideias. A ideia de coordenar e financiar as instituições públicas que vão fiscalizar e executar essas políticas ambientais. Ou seja, o próprio Estado, não é o governo, é o Estado, o Brasil em si, deve ter esses meios institucionais de financiar e de fiscalizar as políticas ambientais. Estabelecer leis para a proteção de espécies raras e ameaçadas de extinção, promover a educação ambiental e socioambiental nas esferas educativas e viabilizar um ambiente democrático para posicionamento das lideranças e população civil. Essa última parte vem com muita força com a participação de Marina Silva e também de Chico Mendes, que fazem parte de um mesmo movimento de seringueiros lá do norte do Brasil, certo? Antes disso, não existia nenhum tipo de política que regulasse nem essas lideranças políticas que tentavam regular a relação entre humano e sociedade, nem existiam formas institucionais ou formas organizacionais de se regular as políticas educacionais voltadas ao meio ambiente. Então, a ideia é de que todos tenham um direito. A comunidade, a sociedade, as pessoas que consomem, mas também o próprio meio ambiente, seus elementos, têm os seus direitos preservados, certo? É como se a partir disso a gente estivesse dando direitos à natureza, direitos mesmo, no sentido de leis, de garantias e etc. E aí foi estruturado no Brasil da seguinte forma: a gente tem o Código Florestal, que é como se fosse uma constituição voltada apenas para o meio ambiente. Esse Código Florestal vai ser constantemente revisitado, atualizado enfim, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que são várias instituições, são várias organizações, são vários grupos que fazem parte desse conselho. E, por fim, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que é quem vai organizar os recursos e as políticas. Ou seja, Código Florestal são as leis, Conselho Nacional é a participação democrática e Ministério do Meio Ambiente é a instituição principal para mandar, enviar esses recursos e executar essas leis. No Ministério do Meio Ambiente, a gente vai ter a divisão do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A gente tem a ANA, Agência Nacional de Águas, e também o nome da minha mãe. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Chico Mendes, o cara que eu acabei de comentar. Estações ecológicas e APAs, que é áreas de proteção ambiental. Essas daqui é que fazem parte do modelo preservacionista, ou seja, tentam não ter interferência nenhuma dos seres humanos, são lugares que não se devem ter interferência. E a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Ambiental. Engenharia ambiental, para quem não entende muito bem, e eu fui aprender um dia desses, é a forma como a gente consegue interferir na natureza, a gente consegue extrair, causando o mínimo de impacto possível. Um exemplo de como a engenharia ambiental funciona no Brasil. Quando a gente tem a licitação ou um pedido de reforma, ou até um mandado de reforma numa usina hidrelétrica ou numa barragem, fazem parte dessa fiscalização, dessa vistoria, vários engenheiros ambientais que vão ver quais os riscos de se fazer uma interferência ou de não se fazer uma interferência naquele ambiente. Se o Brasil levasse a sério essas instituições, a gente não teria tanto desastre ambiental como queimadas, cheias, deslizamento de terra, barragens estouradas e etc. Essas instituições existem, elas têm os meios de serem financiadas, mas ultimamente andam bem negligenciadas. E o Brasil, para manter essas políticas em dia, também sofre não, mas também tem uma pressão externa. Lembrando que a gente está no quinto maior país do mundo em território e a gente está num dos 3 países, porque não se tem um cálculo exato, mas está entre os 3 países com maior riqueza hídrica, ou seja, de água potável, de água para o consumo humano, e a gente também tem a maior floresta tropical do mundo. Ô, João, então, oi. É porque eu estava pesquisando aqui a notícia para ver direitinho. Por exemplo,
como essa relação, volta lá o slide. Vai falando. Essa Voltei. relação entre esses órgãos e a importância que a gente tem de ter um um Ministério da Educação, um Ministério do Meio Ambiente hoje em dia que fosse realmente combativo e não fosse tão permissivo como é, né? Teve esses dias a fábrica da Heineken, que a manchete aqui, ó, do G1, governo ignora há quase um mês o ofício de IFAM sobre fábrica da Heineken onde Luzia foi achada. Luzia é aquela ossada que foi encontrada aqui no Brasil. Uhum. Então tava o Instituto Chico Mendes aqui foi quem fez o embargo Relatório. da Embargo. obra, assim, justamente para preservar esse local, né? Aí chega do Ministério do Meio Ambiente e o governo estava ignorando o embargo. Até que a Heineken, se não me engano, desistiu de fazer a fábrica lá, ou pelo menos suspendeu, por enquanto. É só para Pronto. ver esses órgãos atuam na prática, assim. Uhum. Sim, é até bom tu falar sobre isso. A gente pode até explicar um pouco melhor. Esses órgãos, gente, como o Arthur falou, eles fiscalizam. Eles veem o que é que eles podem fazer e mandam seus relatórios, mandam suas propostas para o Ministério do Meio Ambiente, que é onde estão os recursos federais, ou seja, o dinheiro. Então, quando a Agência Nacional das Águas avisa, ó, vai faltar água no próximo ano se não pararem as queimadas. Avisou para o Ministério do Meio Ambiente, isso ano passado aconteceu. E não se teve uma resposta, ou seja, não se tem recursos, não se tem política pública, não se tem conscientização social. Então, essa instituição, embora exista, ela acaba ficando um pouco invalidada. Isso vai acontecer com todos esses instrumentos. São formas de fiscalizar. Mas a gente precisa de um ministério que leve a sério, que oriente os recursos ou que desenvolva políticas públicas, que é o que infelizmente não vem acontecendo, pelo menos no atual Ministério do Meio Ambiente. Ah, aconteceu o mais próximo que a gente. A maior atuação do Ministério do Meio. Tem hora que eu perco a cabeça. A maior atuação do Ministério do Meio Ambiente no Brasil foi vender madeira ilegal para outros países. É assim que está o nosso governo. Não é nem engraçado, é rir de desespero. O maior movimento que teve no Ministério do Meio Ambiente do Brasil, desde que assumiu essa gestão, foi esse que acabou, pelo menos acabou assim, que o ministro foi afastado. E Por... teve, Oi. e teve aquele caso também, que era, eu esqueci o nome do órgão agora, que é o cara, o presidente foi até afastado, que ele mostrou que tava batendo recorde de queimada e não sei o que, aí o Ministério mandou parar o monitoramento e afastou. Era alguma coisa Galvão o nome dele. Sim, O cara. eu lembro. Que, inclusive, ele estava dando um aviso de um estudo que o satélite da NASA percebeu que estava aumentando muito os números de queimadas aqui no país. E aí ele foi exonerado porque ele foi acusado de estar meio que criando um complô contra o governo. Quando, na verdade, se o próprio Ministério do Meio Ambiente tivesse escutado esse cientista, talvez hoje a gente não estivesse passando pela crise hídrica e energética que a gente está passando. Porque isso já fazem 2 ou 3 anos, Arthur. Acho que 2, né? Foi antes da pandemia isso. Foi antes da pandemia. Só para vocês verem a atual situação do Brasil não está boa, não. Mas sim, continuando. Esses órgãos, eles também vão sofrer um tipo de pressão, uma interferência de demandas internacionais. Porque, como a gente viu, a extração está globalizada, o consumo está globalizado, mas os impactos ambientais também estão globalizados. E vão existir, então, tratados e acordos internacionais que são feitos de forma bilaterais ou multilaterais. O que é bilateral? Bilateral é quando um acordo entre dois países ou entre poucos países. Por exemplo, o Brasil tem um acordo bilateral com a Finlândia e a Holanda para preservar a Mata Amazônica tantos hectares por ano. Então, eles não podem desmatar mais do que aquilo, senão esse acordo bilateral com esses países sai quebrado e a gente não recebe um financiamento. E os acordos multilaterais é aqueles que ocorrem entre vários países. Por exemplo, a Conferência da ONU, a Conferência da Rio, a Conferência de Tóquio. Isso são acordos multilaterais porque vão participar vários países numa demanda que é compartilhada por eles. Então,
Esses acordos e tratados, eles visam alcançar metas, e os países que alcançam essas metas conseguem algum tipo de contribuição anual, algum tipo de financiamento, além de, claro, ter o benefício maior, que é a preservação do meio ambiente e a estabilidade social e ambiental que essa preservação ou que essa sustentabilidade pode permitir. Aqui embaixo tem alguns exemplos para vocês terem a ideia de quais instituições participam desses tratados e acordos internacionais com o Brasil. O Banco Mundial, Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, e quando tem um país em específico é bilateral, quando tem uma coisa mais mundial é multilateral. A Agência de Cooperação Internacional do Japão, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e enfim, vários outros. O Brasil, então, ele tem que alcançar algumas metas e eles têm um limite de exploração dos seus recursos, senão ele vai sofrer sanções desses outros países. Por exemplo, se o Brasil emitir muito CO2, ou se o Brasil não seguir os acordos que ele faz com a indústria pesqueira, com a extração de minerais, esses países podem simplesmente não comprar os produtos do Brasil. E foi isso que ocasionou, inclusive, o afastamento desse ministro do Meio Ambiente que a gente está comentando. Porque o Brasil não pode, não deve vender as suas madeiras ilegais. Porque isso, senão, vai financiar a queimada e o tráfico dessas madeiras. E o Brasil estava vendendo quase que institucionalmente. Então, a gente sofreu uma sanção e, caso esse ministro não fosse afastado, com certeza a sanção seria bem maior. Alguns países esse ano não consumiram madeira do Brasil por conta disso. Mas, enfim. Aqui tem outros tratados internacionais que é assinado pelo Brasil, ou seja, são os multilaterais, as coisas mais globais. A Conferência de Estocolmo, Protocolo Montreal, o ECO 92, Protocolo de Quioto, Rio+10, Rio+20 e o principal hoje em dia, que é o Acordo de Paris. Bolsonaro ameaçou sair do Acordo de Paris, junto com Trump, mas teve um movimento nada positivo para a política externa da gente e a gente acabou desistindo. Então ainda estamos no Acordo de Paris, mas bem no limite, assim. Se a gente quebra esse acordo, com certeza a diplomacia e as relações internacionais do Brasil vão lá para baixo, porque a gente não é os Estados Unidos, consegue fazer o que quer. Mas, enfim, essas conferências têm como objetivo reunir líderes mundiais e fazer uma conscientização e também fazer com que eles compartilhem as suas experiências com políticas públicas e políticas ambientais para que o que tenha sucesso seja compartilhado por todo mundo. É basicamente isso. Eu tenho algumas referências para passar para vocês de filmes. Tem um filme chamado Seremos História, que é contado por Leonardo DiCaprio, que eu não sei se vocês sabem, mas ele é embaixador do meio ambiente da ONU. É um filme muito bom, tem no YouTube dublado de graça. Seremos História, o nome. E tem o filme Terra, da Netflix, ou Earth, para quem fala inglês. Tem também alguns filmes como Conspiration, acho que muita gente já ouviu falar, e A Carne Fraca. Todos esses falam muito sobre essa pegada ecológica, sobre políticas ambientais e sobre como a sociedade interfere no meio ambiente e o meio ambiente interfere na sociedade. Quer acrescentar algo, Arthur? Não, acho que é isso só da aula que a gente tinha pensado para hoje. Né? E aproveitem bastante esses últimos momentos. Tirem dúvida, mandem mensagem. Ele tá chegando na reta final, né? Reta final. Daqui a pouco a gente começa as revisões. Daqui uns dias se espera que tenha um Enem, porque ano passado foi aquela confusão. Aí eu já aproveito para dizer para vocês, se der confusão, não fiquem desesperados, fiquem esperando sair a data, porque não tem muito que a gente fazer. Enquanto não sai a data, vocês vão estudando, vão revendo os vídeos, vão mandando mensagem, tirando dúvida, que é inclusive uma oportunidade para reforçar o que vocês já sabem. Não entrem em desespero. Se entrar em desespero vai ser pior. Acho que é isso que o João falou. E até mais, eu acho, né? Até mais, gente. A gente deve se ver nas aulas de revisão, eu acho. E se a gente não se vê nas aulas de revisão, essa é a minha última aula do ano, no portal. Então eu queria aproveitar, ainda que esteja sendo gravado na hora, mas queria agradecer
A vocês, a João, que além de um dos melhores amigos, é meu coordenador também por esse ano, pela experiência de dar aula num sistema 100% remoto e a paciência de vocês, alunos. É isso, tamo junto, estou aqui na torcida por todos vocês. Obrigado. Tchau, gente. Eu vou ver vocês ainda, porque eu sou coordenador. Provavelmente eu vou dar alguma aula de revisão. Mas é isso. Cheiro, abraço, qualquer dúvida, chama e eu vou mandar essas referências escritas. Boa noite. Tchau, tchau.